Olá, bom dia. São 1h22 da manhã do dia 22 de novembro de 2023. Então, estamos na madrugada do dia 22 do mês de novembro do ano de 2023. E mais uma vez vamos gravar um vídeo, o quarto, de Governantes Invisíveis, que está aqui no nosso netbook Superiores Invisíveis 4. Esse é a continuação dos 3 vídeos anteriores e vai provar definitivamente que nós estamos sob domínio de falsos judeus chamados cázaros. Isto eu descobri porque eu tive a felicidade de encontrar 2 livros onde isto é dito, de modo velado, na História dos Judeus, de Isaac Zexon, em 4 volumes. Aqui está dito, a gente lê, isso é lido nas escolas, ensinado nas escolas para judeus, então isso é vendido para judeus, mas eu, através de um acaso, essa obra chegou às minhas mãos, são 4 volumes, esse aqui é o volume que vai do século XIX e XX, portanto é o último volume, 19 e 20, mas começa lá no início com Davi, ou antes ainda. Então, e esse daqui, que é claríssimo, e esse é raro e você jamais vai encontrar, porque esse livro é proibido cair na mão dos cristãos. Chama-se Uma Introdução ao Comentário Judaico da Bíblia, escrito por um judeu chamado Bernard Casper. O nome é americanalhado, porque o nome dele não é esse. O judeu muda de nome exatamente, fazendo com que o nome dele não pareça judeu. Pertence à Biblioteca Popular Judaica e foi editado pela Bíblios Editora, que o símbolo é a menorá, o castelo 7 braços. Então, assim começaremos a provar o que aqui está. Você, se tivesse esse livro, você veria a partir da página 9, da página 9 até a página 40, até a página 51. Então, da página 9, até a página 53. Da página 9 até a página 53, estão marcados aqui, está explícito como foi que surgiu a Kahal hebraica. Mas vocês não vão conseguir esse livro. É uma raridade. Eu dei sorte. Então, por isso que eu estou fazendo isso, para que vocês saibam sobre qual poder nós estamos submetidos, porque que agora Israel está tentando se expandir para o norte, explodindo o Líbano, e para o leste, invadindo a Cisjordânia, a Transjordânia e a Jordânia. Então, vamos começar agradecendo aos nossos inscritos, aos nossos alunos e aos nossos grandes beneficiários, que são nossos 8 caribus que nos sustentam. Vamos começar. Começamos assim. Ao ver falhar seu plano de derrotar a cristandade pelo islamismo, usando Maomé como fantoche, a Kahal hebraica, que aqui está na página, especificamente, dito com toda clareza, a Kahal, que significa a igreja, então está aqui, na página 36, diz... debates talmúdicos, Talmud, é a Bíblia deles, em torno de várias passagens, tornaram a Bíblia secundária para os judeus da Mishnah, pois a Mishnah dá sua explicação de origem histórica, dizendo que Moisés recebeu a Torá no Sinai, escrita, mas transmitiu a Yehoshua, que é Josué, e Yehoshua aos anciãos, e são esses anciãos que se chamam hoje a Kahal, e aos profetas, e esses confiaram ao homem da grande sinagoga. Grande sinagoga é a tradução de Kahal, que São João Evangelista se refere a ela nas cartas do seu livro Apocalipse. Então, aqui está a denúncia do plano, e vai adiante aqui, quando eles mudam as regras de explanação. Então, vinha tudo certo,
até que eles mudassem como se explicava a Bíblia. Esse artifício, através do qual eles transformam a Bíblia num livro secundário e o Talmud, começando com um livro chamado Mishnah, que quer dizer explicação, eles vão mudar as regras de explanação. E, finalmente, chegando até o máximo, que é os grandes filósofos que mudaram essas regras, que explicaram a Bíblia da maneira, os maçoretas, né? Então, tudo isso está aqui, controvérsias trinitárias, controvérsias entre os judeus, né? E vocês, com esse livro na mão, vocês teriam toda. Foi por volta da época de Hillel é 400 anos antes de Cristo, 300 anos, que se começou a tentar pôr ordem nos volumes do grande material, na Babilônia, para que pudesse ser mais facilmente memorizado. Nascido na Babilônia, Hillel foi para a Palestina, portanto, não foi para Jerusalém, foi para Yavne, para estudar sob a orientação de Shemaia e Abitalion, seus mestres. No reinado de Herodes, foi indicado Nassi, o presidente do Sinédrio. Um deles foi particularmente célebre pelo seu caráter generoso e pacífico, mas discutiu com Jesus Cristo quando tinha 12 anos de idade. E assim, Hillel e o Rabi Yohanan ben Zakkai, ou Jochanan ben Zakkai, então instalou-se a Suprema Corte, ou Sinédrio, e prosseguiu seu processo de introdução de ordem e sistematização da lei oral, ou Kabbalah, no ano 70 a 130 antes da era cristã. Então está aqui, clarissimamente, mas vocês não vão nunca ter esse nas suas mãos. Então, eu tive a graça de tê-lo. Logo, a Carral está ali provada e comprovada. Pena que vocês não possam lê-la. Então, eles, depois de usarem Maomé foi detido, então eles agora vão usar outras estratégias, que chama-se a burguesia. Burguesia é o conjunto de cidadãos de um burgo, nome de cidades construídas fora dos castelos. Antigamente, as cidades eram vilarejos pequenos, ruas estreitas dentro de castelos. A primeira cidade fora do castelo chamou-se Bruges, e aqui nós já mostramos, está mais uma vez aqui, então, Bruges. A cidade de Bruges, vê como era bonita, a de dentro dos castelos não era tão linda. Então, assim, nós vamos mostrando a vocês, passo a passo, como é que a dominação dos judeus da Carral vai ocorrer a partir do ano 1000, né? E eles não são judeus, eles são caucasianos. Isso está num vídeo gravado pelo rabino Israel David Sanvais, que faz a denúncia de que os judeus semitas, descendentes de Abraão, são chamados sefaraditas, e os judeus caucasianos, que vêm da Rússia, são chamados de askenazitas. E os askenazitas consideram os sefaraditas inferiores a eles. Então, voltemos um pouco, algum século na história, para ver como foi que a cristandade se desenvolveu, mas esse desenvolvimento chegou a um determinado ponto que a Carral venceu, dobrou-nos, e nós, já desde o século XVIII, estamos completamente sob o domínio da Carral. No ano 312, o imperador de Roma chamava-se Constantino. Sua mãe era católica, e a pedido da sua mãe, ele fez o chamado Edito de Tolerância, que fazia com que os cristãos deixassem de ser perseguidos. Desde Jesus Cristo, no ano 33, até o ano 312, quando Constantino acabou a perseguição, foram quase 4 milhões de cristãos que foram sacrificados, né, quase equivalente ao holocausto dos judeus semitas, porque os não semitas, os caucasianos, os cázaros, jamais sofreram. Assim, acabou-se a perseguição aos cristãos. Aqui está uma estátua de Constantino, para nós cristãos, um grande herói, e que acabou com a mortandade de 3 a 4 milhões de cristãos no circo para divertimento da população de Roma, mas também em todo o Império Romano. Então ele acabou com isso. Para nós é um herói. É chamado Constantino o Grande. Mas ele
não somente acabou com a perseguição aos cristãos, mas trouxe a paz, porque havia várias correntes, né, de religiosas, e o cristianismo, ele fez com que houvesse a união do império dele, porque os cristãos conseguiam convencer outras pessoas de que Jesus era o Cristo, e assim terminou todo o Império Romano se convertendo ao cristianismo. Depois de Constantino ter feito a de tolerância em 312, vem o outro imperador, que deu um passo muito mais largo do que ele, chamado Teodósio. Mas, segundo a história, Constantino passou, graças a Carral, né, olha, o homem que corrompeu a igreja. Para eles, Constantino corrompeu a igreja. Não, porque fortaleceu. Aí eles botam aqui. E a mídia espalha isso. Constantino destruiu a Igreja Católica. Ele, pelo contrário, ele construiu a Igreja Católica. Então, a versão do macaco é aquela que vocês conhecem, né? Mas o rabino Israel David Weiss botou isso no vídeo que eu tenho, é em inglês, mas tem legendas, e não precisa, que eu sou professor de inglês. Então, vamos ver quem foi, depois da luta acirrada dos cristãos, mas não cederam, martirizados 300 anos, Constantino os liberta, com o edito de tolerância no ano 312. Aí vem, depois dele, no ano 379, reina um outro imperador, que vai adiante, chamado Teodósio o Grande. Esse faz com que, em 392, o edito de Constantino é em 312, então muito tempo depois, 80 anos depois, Teodósio reuniu todo o Império Romano, organizou, agora já sabendo que a maioria era cristã, então tornou o cristianismo uma religião oficial e uniu-se ao bispo de Roma. Assim, os dois poderes, o poder civil, que era o imperador, e o poder espiritual, que era o bispo de Roma, considerado bispo dos bispos, e tinha o título de Papa, ainda hoje existe. Então, os dois governavam juntos. Aí houve a unidade perfeita territorial do Império Romano e a unidade governamental, com duas cadeiras, a papal e a imperial, assim reinando a paz e a cristandade tornando-se fortalecida. Teodósio é o nome do imperador que faz isso no ano 392, ou seja, é mais ou menos 80 anos depois de Constantino. Então, assim, politicamente, a religião e o poder civil se unem, e a Nicéia passa a ser uma referência. Foi onde Constantino convocou os bispos, 312 bispos, a se reunirem para aparar as arestas, ou seja, havia vários cristianismos. E no concílio de Nicéia, convocado por Constantino, que não entendia nada de cristianismo, estava fazendo apenas o que sua mãe tinha pedido, então os 312 bispos se reuniram, e ali ele ficou apenas de observador, ele não sabia o que era, só respeitava, segundo a mãe, e acreditou no que a mãe disse, que Jesus foi o maior homem que se pisou na terra. Então, Teodósio vai adiante, e além de tolerância, ele unifica o Império Romano e se une ao Papa. Os dois poderes fazem tudo juntos. Tudo é por consenso. Então, tem que ser a vontade do imperador junto com a vontade do bispo de Roma, chamado Papa, que vai prevalecer e fazer com que o Império Romano, agora todo cristianizado, graças ao edito de Tessalônica do ano 380. Aqui nós temos o retrato de Teodósio, bem jovem. Então, aqui está bem jovem, olha. Aqui está o homem que tornou o cristianismo obrigatório. Agora já como catolicismo. Depois do concílio de Nicéia, então Constantino deu 3 regras. Depois de os bispos discutirem, ele achou que com 3 regras ele uniria aqueles que eram fiéis num único partido. E os cristianismos se transformaram em um único cristianismo, passou a se chamar Igreja Católica e Apostólica. Essas 3 regras, feitas depois, sancionadas por Teodósio, tornadas obrigatórias, eram uma só hierarquia, um só símbolo de fé, que é o chamado, nós hoje chamamos símbolo dos apóstolos, credo, e os mesmos livros, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João.
Qualquer outro não serve. Então, essa é a fase do grande homem, ainda jovem, Teodósio o Grande. Então, ele e Constantino são os responsáveis por terem construído a Igreja Católica. Assim, os dois imperadores acima reorganizaram o Império Romano e ele voltou a ter um brilho como jamais tivera antes, unindo o poder civil e religioso e reconhecendo o catolicismo como a religião oficial do Império. Teodósio chega ao ponto de dizer que quem não for católico perderá os direitos civis, suas propriedades serão confiscadas e ele deixará de participar da cidadania romana, será considerado estrangeiro. Assim, é um pouco radical, mas foi isso que fez com que o catolicismo se sobrepusesse às outras religiões, se tornasse grande e durante muito tempo, né, do ano 500 até o ano 1600, o catolicismo dominou praticamente a história. Assim, um período de paz e de concórdia entre poder civil e religioso vai criar as condições para divulgar obras de doutores da Igreja, chamados padres ou pais da Igreja. Esse livro eu estudei no seminário beneditino, Antologia, e é o livro dos Santos Padres. Padres aqui é pais. Até os protestantes aceitam. São 400 anos de elaboração, então Constantino não fundou a Igreja Católica coisa nenhuma. Isso é um mito espalhado pelos judeus cázaros, a máfia casariana, mas o que está aqui é a obra de vários iniciados, doutores da Igreja, que unificam assim, através de um grande livro que se chama História da Filosofia Cristã, nós temos aqui, baseado em Platão. Então eles vão reunir com a filosofia de Platão, os escritos anteriores a eles, são 400 anos, e eles vão recolher os escritos e vão, então, eles sim, organizar a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica nem é obra de São Paulo, como se diz, São Paulo foi o verdadeiro fundador da Igreja Católica, mentira, Constantino muito menos, né? São Paulo, porque não tinha esse poder, ele era apenas um apóstolo, né? E um apóstolo que foi muito perseguido e foi martirizado em Roma, sendo decapitado. Mas foram os padres da igreja, ou seja, a patrística é chamada assim esse período. Aqui está, portanto, o resumo da filosofia cristã, que vai dar, no final das contas, na teologia. E a teologia cristã é exposta aqui no livro da igreja chamado, em francês, é um dos bons livros, História da Igreja. Em francês, Histoire de l'Église. Aqui está o brasão do Papa, escrito por Arquillière, H.X. Arquillière, edição de L'École. Tá? Esse Arquillière, portanto, aqui é Monseigneur Arquillière, doutor em teologia e doutor em letras, docente da Faculdade de Teologia de Paris, professor da Escola de Altos Estudos de Sorbonne. O cara não é pouca coisa não, viu? Rua de Sèvres, Paris. Então, ele faz essa história aqui, porque este livro, que é para explicar como foi que a cristandade se tornou forte. Então, a melhor história da igreja que nós temos. É curtinha, ó. Você lerá facilmente. Então, mas você não tem o hábito de ler, né? Nós não temos, né? A nossa escola não nos deu esse hábito. O fato é que o povo ignora e aí vai preferir futebol, samba e mulher de bunda de fora. Resultado, através do principal doutor da igreja, que é Constantino, aqui está em espanhol, né? Obra de Santo Agostinho, A Cidade de Deus. Vou abrir para ficar mais claro, é em espanhol, mas A Cidade de Deus. De Civitate Dei, em latim. De Civitate Dei. Aqui. Pois em espanhol, La Ciudad de Dios. Obra de San Agustín. La Ciudade de Deus. De Dios. Em latim, De Civitate Dei. Então, foi ele o principal e o mais conhecido doutor da Igreja Cristã que fez a doutrina da Trindade e a doutrina da graça, teologia da graça, que nós somos salvos pela graça adquirida por nós pelo sangue de Jesus Cristo crucificado.
Então, não tem nada a ver com São Paulo, embora São Paulo diga isso, mas não tinha o poder do Constantino, nem de Teodósio, nem tinha a capacidade de Santo Agostinho de espalhar as suas ideias, porque aí então os imperadores Constantino e Teodósio já tinham dado à igreja um poder enorme. E os escritos de Santo Agostinho então se espalharam e se tornaram conhecidos. Os de São Paulo, só as pequenas comunidades cristãs da época, no ano 64, conheciam. Assim, esse período chamado patrística, não sei quem digo, está aqui num blog chamado Beduca, que é para estudantes que vão para a faculdade. Especialistas para estudantes de faculdades. Beduca, tá vendo? Ó, não sou eu. A patrística. Tá vendo? Aqui está escrita a patrística e o que é a patrística. Então, não sou eu, minha gente. Eu sou apenas mostrando a vocês aquilo que vocês não conhecem. A patrística foi um período de desenvolvimento da filosofia cristã, que se tornou teologia. Depois mostrarei um bom livro de teologia. Nos primeiros séculos, o cristianismo era alvo de conflitos com pagãos e hereges. Então, buscou-se defender a fé e a doutrina católica, aí já com o nome de católica, usando-se conceito da filosofia grega, porque Santo Agostinho era neoplatônico, e Platão é grego, é um filósofo grego. Então, baseado em Platão, ele fez a sua obra, Confessiones, ou Confitio em latim, é a primeira obra dele, e a mais famosa é a Cidade de Deus, De Civitate Dei. Assim, para nós que lemos e estudamos, Santo Agostinho foi o principal representante do cristianismo e divulgou. Mas aqui nós temos os rostos de vários que não dá para a gente reconhecer, mas seria um quadro mostrando que a Igreja Católica é produto de um grupo, uma pleiade de doutores, que aqui os rostos misturados apenas dizem que foram muitos. Então nem foi São Paulo, nem foi Constantino, nem foi Teodósio. Eles não entendiam o suficiente para fazer essa obra. Então, falsamente, se espalha que Constantino foi uma desgraça, porque criou uma igreja para dominar o mundo, aproveitando assim, unindo o poder temporal dele, como imperador, ao poder espiritual, que o Papa fazia o que ele queria. Não é verdade. Os dois estavam unidos. Então, assim, doutores eminentes da igreja, começando com Eusébio de Cesareia, no ano 312, que faz a primeira história da igreja. E aí, já livre, no ano 312, exatamente quando Constantino, quando Constantino faz a intolerância, então surge um cristão douto que escreve a história da igreja, que aqui está em um volume francês. Mas a de Eusébio de Cesareia é muito aí, no ano 312. Esta aqui é de 1970 e qualquer coisa. Deixa eu ver se aqui tem a data de... aqui não dá a data, diz apenas que é a história da igreja, e quinta edição, mas não dá a data. A antiguidade cristã não dá a data. Só mostra que Jesus Cristo foi crucificado, e assim origina-se a ideologia que vai tomar conta do mundo, porque esse homem foi o maior santo, o maior homem, e foi o único líder religioso que se afirmou ser Deus. Então, é assim que a Carral vai odiar esse homem, e vai lutar para destruí-lo, e destruir os discípulos dele. Mas, na verdade, a estrutura criada pelos doutores da igreja, mais uma vez eu vou mostrar aqui o quadro, não dá para reconhecer, mas se fôssemos ver detalhadamente, saberíamos cada um desses rostos quem é que é. Foram eles que fizeram. Começaram pela filosofia grega, de Platão, os neoplatônicos, depois os pitagóricos, e finalmente fizeram a filosofia cristã, cujo livro já mostrei para vocês. Assim, a nossa doutrina é um corpo fechado que não pode ser alterado. E tem certos pilares, constitui o chamado dogma. Então, unindo assim o poder civil ao religioso, com Teodósio, à luz do dia, enquanto que a Carral está escondida na sombra da Idade Média, a sociedade secreta sempre começa assim, não se sabe a origem da Rosa Cruz, não se sabe a origem da Cabalá, não se sabe a origem da alquimia, sabe-se sim, eu sei e vou dizer a vocês. Então,
a Igreja Católica cresce e tem autonomia dada pelo imperador, graças à união de poderes. Então, Teodósio, no Edito de Tessalônica, de 380, então faz com que os poderes civis e religiosos se unam. A CAL, deste modo, está ameaçada. Ela está escondida, não se mostra. Então ninguém sabe onde se reúnem os membros da CARRAL, que foram estudados por Erzo lá no Cacetino, mas não vou voltar lá. Não precisa. Basta a gente pegar essa parte da história para cá. CARRAL quer dizer igreja, assembleia. A Assembleia dos Sábios, segundo a definição desse livro, né? A sinagoga se apresenta os sábios, que é a grande assembleia, a grande reunião, que diz descendente de Moisés, mas vão deturpar tudo que Moisés deixou. E assim, os conventículos heréticos na escuridão da Idade Média, enquanto o cristianismo abre-se à luz, cresce à luz do dia, tem uma história completamente clara, nítida. Você pode ter a história da igreja em qualquer livro de história, você vai acompanhar, toda capítulo de história tem a sua parte de religião, e assim estamos aqui. A maior sociedade secreta fundada pela CARRAL foi a maçonaria. Aqui está o símbolo dela, em cima de uma Bíblia, o esquadro e o compasso, né? É o símbolo da maçonaria, e aqui está o símbolo da Rosa Cruz, que é mais importante no começo do que a maçonaria. Quem vai fazer a Revolução Francesa é a Rosa Cruz. Há um momento em que o Rosacruciano jura jamais colocar dentro da casa dele outra cruz que não seja esta. Por quê? Porque aquela imagem do Cristo crucificado, mostrar para vocês de novo, é substituída por uma rosa. Então essa cruz aqui tem um símbolo, um triângulo de cabeça para baixo, tem uma porção de símbolos aqui, né? E todos esses símbolos foram usados pela CARRAL para atrair os incautos, os católicos pouco estudados e que queriam dinheiro e poder. E assim foram cooptados. E assim há um juramento onde o Rosacruciano diz: não entrará na minha casa e não admitirei outra cruz que não seja essa. Por quê? Porque ele tem medo. Ele teme esta cruz, que é a verdadeira cruz. Já mostrei a vocês. Não. Eu tenho aqui, na minha parede, ali perto da porta, estou apontando para ela, está ali Jesus crucificado. A mesma coisa que está aqui. Eles temem, fogem de Jesus Cristo crucificado como fogem do diabo. Como que são fogem do diabo. Temem isso. Então, ali, eles juram nunca colocar aquele crucificado na parede. Assim, a CARRAL judaica vai começar uma luta sem tréguas contra o cristianismo, que dura até hoje, nessa expansão de Israel, o Estado de Israel, né, onde o rabino Israel David Sanvais diz que os semitas são perseguidos pelos askenazitas. E em Israel é proibido o exame de DNA. Olha a coisa engraçada. Por que em Israel é proibido o exame de DNA? Para não se saber cientificamente que os verdadeiros judeus semitas são inferiorizados e governados e não têm os privilégios que têm os judeus askenazitas, que são caucasianos. Ou seja, apenas se converteram ao judaísmo e num golpe de mestre da Revolução Francesa conseguiram a cidadania judaica. Então, aqui está, mas hoje a Rosa Cruz de hoje não tem nada a ver com essa daqui, minha gente. Essa daqui tinha a intenção de conquistar o mundo. A Rosa Cruz de hoje é apenas mística e quer saber os mistérios do cristianismo e de outras religiões. Ela tem ainda uma distância da verdadeira igreja cristã católica, mas não é. Essa é a chamada Rosa Cruz Áurea, e foi ela que fundou, que fez a Revolução Francesa, financiada pelo Barão de Rothschild. Assim terminamos esse nosso capítulo, com esse juramento. Vocês não sabiam de não aceitar dentro de casa aquela cruz que está ali perto da minha parede. Perto não, está pendurada na minha parede. Assim, minha gente, a luta da CARRAL hebraica, ou a sinagoga de Satanás, como São João coloca nas cartas de Laodiceia e na carta de Pérgamo. Ele diz que lá estão reunidas as sinagogas de Satanás. E em Laodiceia ele diz: sei que aí está o trono de Satanás. Só veio a Bíblia, no Apocalipse, as 7 cartas para a Ásia. Pronto. Quem não sabia, que está feita a denúncia. E olha, eu tenho todas as provas aqui em livros que são judeus. Isaac Jackson é judeu.
E Bernardo Scarpa é nome falso para um judeu. Aqui está comprovação. Então eu digo o que sei e comprovo. Assim nós ficamos aos 30 minutos. Vamos encerrar esse vídeo, esperando que vocês percebam, né, que nossa luta continua, porque eles se esconderam, a igreja cristã enfraqueceu, dividiu-se, né, com Lutero no ano 530, com Henrique VIII, 1530, e com Henrique VIII em 1600, e assim hoje está 2.360 igrejas cristãs. Então, dividir para enfraquecer é a meta deles. Até o próximo vídeo.